Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Chosen Generation Podcast. E mais uma vez trazemos um tema bastante interessante. Antes de tudo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, partilha esse vídeo com uma pessoa que tu queiras que a pessoa receba essa informação, a pessoa receba esse ensino. E no episódio de hoje trago um convidado muito especial. Admiro muito o convidado de hoje e acredito que este podcast será muito produtivo para todos nós. Vamos todos aprender. Então você que está aí, comece, prepare-se agora para aprender. Que não seja só um vídeo normal como tu vês todos os dias, para que seja mais um ensinamento em nossas vidas, seja uma semente nos nossos corações. Chosen Generation Podcast é para todos nós jovens virmos para o Senhor. Vamos buscar almas para o Senhor. Então, sem mais delongas, no episódio de hoje trago o apóstolo Charles Inroga. Yes. Apóstolo Charles, seja bem-vindo ao Chosen Generation Podcast. Hallelujah. We are here. Saudações apostólicas em nome daquele que vive e está no meio de nós. Charles Inroga deste lado, a.k.a. The Spiritual Bulldozer, a.k.a. The Spiritual Kalashnikov. Estamos aqui a convite do garoto especial também, que eu aprecio muito. Eu tenho dito acelerações, é a velocidade, como a dinâmica que você tem de poder ter essa visão na idade que você tem. É de louvar a Deus, é de glorificar a Deus. Precisamos de jovens como tu na nossa geração. Não daqueles jovens que estão no canto a reclamar do governo, do partido X e Y, não. Queremos jovens visionários, jovens que estão concentrados em fazer Moçambique crescer e desenvolver, estão preocupados em impactar a área jovem, no nome de Jesus Cristo. Dizer muito obrigado por este espaço que me é cedido hoje para poder compartilhar uma breve palavra no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Estamos aqui, Chosen Generation Podcast. Yes. Apóstolo Charles, trazemos aqui hoje o nosso tema: nem todos foram chamados para liderar. Yes. Ou nem todos são chamados para liderar. Yes. Qual foi a primeira impressão que o apóstolo teve quando ouviu esse tema? Em primeiro lugar, é importante nós tomarmos em consideração o assunto liderança, né? O que é liderança? Porque muitas das vezes nós confundimos liderança com senhorio. Confundimos o fato de ser líder e ser chefe. Então, a liderança é uma habilidade que uma pessoa tem de poder influenciar determinadas pessoas, um grupo de pessoas, de forma ética, não é? Então, a liderança é uma habilidade que alguém recebe, é uma habilidade que alguém é dada para poder influenciar pessoas. Quando nós carregamos o espírito de liderança, nós temos um poder para poder influenciar. A habilidade nós podemos considerá-la como um poder. É um poder porque ela funciona como um ímã. Então, quando nós temos esse espírito de liderar, nós conseguimos atrair pessoas para um fórum. E as pessoas conseguem nos ouvir, as pessoas conseguem nos seguir, as pessoas conseguem fazer aquilo que nós estabelecemos para elas fazerem sem um determinado esforço. Não impomos. Liderança não é imposição, é exposição. Então as pessoas nos seguem, nós não apertamos as pessoas para fazerem, não, as pessoas nos seguem. Então, a priori, quando se fala de liderar, nós podemos encontrar a liderança em dois sentidos, ou em duas alas, que é a ala espiritual e a ala fora da espiritualidade, não é? Nós podemos encontrar a liderança cristocêntrica, que é uma liderança que nos é ensinada por Deus através da pessoa de Jesus Cristo, e há uma liderança que nós podemos encontrar no mundo, não é? Que é similar,
Não é? É uma influência, mas não nos leva a um lado bom, não nos leva a um lado benéfico, não nos leva a uma boa atmosfera. Sim. Não é? Então, na liderança cristocêntrica, nós saímos de uma atmosfera que nos prejudica para uma atmosfera que nos pode alavancar. Mas neste outro lado, nós já vamos de encontrar uma liderança que vai prejudicar a nós, mas lidera-se também, que é no reino das trevas. Satanás também consegue liderar. Satanás também consegue liderar, sim. Porque ele tem poder para influenciar, ele tem habilidades para influenciar. Ok. Sabemos que muitas pessoas hoje lutam para liderar. Tem várias pessoas que... Isso cria até discussões, guerras nas igrejas, nos trabalhos, porque as pessoas querem estar sempre num sítio de visibilidade. Correto. Querem estar em um lugar elevado. Correto. Como sabemos se a pessoa foi literalmente chamada para liderar ou a pessoa foi chamada para estar em qualquer outro cargo e não a liderança? É um ponto interessante. É bom desejar, mas é perigoso desejar. Aleluia. Quando nós falamos de desejo, estamos a falar de cobiça. O homem caiu por causa da cobiça. Adão caiu por causa da cobiça. Eva caiu por causa da cobiça. É bom desejar, mas é muito perigoso. Em todos os lugares, a Bíblia diz que não há nenhuma entidade na terra que governa sem que ele conceda. Entende? Então, é bom querer ser, mas você pode não ter habilidades para ser. Eu até posso querer ser um apóstolo, um profeta. A pergunta é: Deus me deu essa habilidade? Deus me deu este poder? Existem duas formas de liderar dentro da liderança cristocêntrica. Eu posso ser chamado para liderar uma congregação e dentro disso eu também delegar autoridades. Então, há uma autoridade, há uma liderança delegada. Você entende? Então, o perigo é nós desejarmos estar em um lugar onde Deus não quer com que a gente esteja. Você percebe? Sim. Então, o ponto principal é nós primeiro entendermos qual é a vontade de Deus. É onde Deus quer com que nós estejamos. Aonde Deus quer com que nós possamos operar. Onde é que Deus quer para você operar? Mato Shirinza. Será que você tem capacidades para exercer a liderança? Você tem habilidades para ser um líder? É perigoso quando você deseja estar em um lugar onde Deus quer com que você não esteja. Estás a entender? Sim. A vontade de Deus não é a vontade do homem. A tua vontade pode ser não ser a vontade de Deus. Imagina, Deus pode querer com que você seja um cameraman, mas o teu desejo ser estar aqui à frente das câmeras. Sim, não estou a dizer que Deus quer com que você esteja não, lá. percebe. Entende o mistério? Entendo. Mas é importante, antes de qualquer coisa, na liderança cristocêntrica, é importante consultar a Deus, a vontade. Qual é a vontade de Deus para nós? Sim. Por exemplo, eu sou pastor, eu sou líder de uma congregação, célula, mas há quem me lidera. You get the point? Sim. Eu sou líder de uma célula. Eu sou líder debaixo de uma liderança. De uma liderança, sim. Entende? Então, na liderança, há níveis, há dimensões. Sim. Há líderes que formam líderes. Sim. Há líderes que operam debaixo da liderança. Então, sim. o problema é você ser chamado para operar debaixo de uma liderança e você entender que Deus te chamou para você liderar, não ser liderado. Esse é o problema da malta jovem hoje. Por isso você vê muitos jovens estão dentro de uma igreja. Sim. Por causa de não terem o espírito de submissão, o espírito de obediência, não conseguem operar debaixo de uma liderança, saem para abrir igreja. Ava fumeli, algum fumiwa.
Esse é o ponto muito, Vai lá muito com interessante. fuma. Vano, ava pumeli com fumiwa. Vai lá com fuma. Vai lá com fuma. Yeah. Temos muitos jovens, Sim. permita-me usar esse termo, como é de jovem para jovem. jovem para jovem, Temos fica à vontade. muitos putos que foram abrir churches enquanto tinham que estar a tocar pianos na church. Tinham que estar a bater bateria na church. Tinham que estar no protocolo da church. Correram, foram abrir igrejas, porque entenderam eles, naquele dia que lhes deram oportunidade de pregar, entenderam que estão em condições, porque expulsaram demônios, porque profetizaram, às vezes trouxeram uma profecia que o seu líder nunca trouxe naquela dimensão. Bateram um demônio, fizeram uma demonstração de poder poderosa naquele dia, e eles entenderam que eu sou mau, já estou em condições de abrir church, por isso estão a sofrer hoje, mas a vergonha lhes faz eles não voltarem a pedir perdão. Yeah, não consegue Yeah, voltar a when pedir you perdão. see me like this, se você olha para mim hoje, Charles Roga, The Bulldozer, a influência que eu tenho hoje, a grandeza Yeah. que eu tenho hoje, Yeah. não é por causa de mim, é por causa de alguém que Deus confiou para me levantar. Esta pessoa chama-se Wise Man Roga, que é o meu líder. Se você hoje fala de Paulo, se você hoje fala de Mateus, se você hoje fala de Lucas, se você hoje fala de Tiago, se você hoje fala de Pedro, todos aqueles apóstolos, é porque Sim. foram levantados por alguém. Por alguém. Houve um Alguém é líder que levantou, e sim. eles aceitaram se submeter para poder ser o que eles são hoje. Sim. So, o problema hoje é a falta de submissão. Não aceitamos a submissão. O problema é a falta de submissão Correto. pela parte dos jovens. Yes. Sim. No primeiro livro de Coríntios 12, tem uma coisa muito interessante até. Let's move. Não, Coríntios não. No livro de 2 Timóteo Correto. 2, livro 6. Começamos aqui. Acho que é uma coisa muito interessante. Segunda carta de Timóteo, né? Segunda carta de Timóteo. Aos Timóteos. Sim. Correto. 6. Ok. Vamos lá. Faça a questão. Começamos. Aqui diz: por este motivo, Uhum. te lembro de que despertes o dom de Deus que existe em ti pela Correto. imposição das minhas mãos. Correto. Aqui já percebemos que o apóstolo Paulo dizia a Timóteo para despertar o dom de Deus que está em Timóteo, que foi despertado. Não, que foi despertado, não. Que reavivado. Correto. Manter, sim, Yes. pela imposição Correto. da mão do apóstolo Paulo. Correto. A minha questão é, esse dom que foi despertado pelo apóstolo Paulo veio até ele pela imposição da mão Correto. ou só está ali para lhe levantar de novo? Como é que é? Para despertar, o que está ali? Ok. Você, Mato Shirinza, você existe por causa de quem? Eu existo por causa de quem? Primeiramente, pela graça de Deus. Correto. Depois, pela graça de Deus, que usou os meus pais. Correto. Este é o ponto principal. Entendes? Então, nós temos que entender que Timóteo é pregador por causa de quem? Então, Paulo está querendo deixar claro uma coisa interessante. Eu te dei alguma coisa, jovem. Você é o que é por causa daquilo que eu te dei. Reavivar o dom significa fazer manutenção daquilo que você recebeu. Se eu fui levantado como apóstolo hoje, eu tenho que fazer manutenção do meu apostolado, manter vivo esse dom, não deixá-lo morrer. E uma das formas de manter vivo o dom, Efésios capítulo 6, versículo 1 a 3. Honre teu pai e tua mãe. Então, eu tenho que honrar a pessoa que me atribuiu esse dom. Se eu recebi uma graça do profeta Wise Man Roga, a única pessoa que tem as chaves, as ferramentas da manutenção dessa graça é o próprio profeta Wise Man Roga. Então eu tenho que procurar ele, como manter. Entendes? Não é problema você fluir na graça do teu pai. O problema é como manter aquilo ali. Entendes? Por isso muitas pessoas
quando são dadas uma célula para liderar, elas começam a considerar aquilo que eles desprezavam quando eles estavam na sede. Porque quando você está na sede a operar, onde você foi levantado, parece que as coisas são fáceis, porque você está a operar lá debaixo de uma determinada autoridade naquele exato momento. Mas quando você sai para operar numa célula, você vai perceber que há um time particular. Que vai depender de você. Há um fight que vai depender de você, já não vai depender do teu pai. Quando você estava... você agora está vivendo com teu pai. Sim. Quem está a fazer tudo por você é teu pai. Mas quando você sair de casa do teu pai, há coisas que teu pai vai fazer por ti, mas há coisas que vai ser obrigatoriamente você a fazer. Não vai ter a intervenção do teu pai. Mas tudo que você vai fazer longe da casa do teu pai, você vai fazer com os ensinamentos que você recebeu do teu pai. Por que nós temos pessoas que, por exemplo, os pais são empresários? Quando os pais morrem, todas as empresas dos seus pais caem. Percebo. Por quê? Posso... Yeah. Isso acontece porque as pessoas, a maioria das vezes, os seus filhos não imaginam o que o pai fazia para manter essas próprias empresas. Não aceitam receber a instrução. A instrução dos próprios pais. Correto. Eles, quando vêm o pai ali, dizem, isso aqui é fácil de fazer, é easy. Basta eu estar aqui sentado, assinar isso aqui está fácil. Não sabem o sacrifício por detrás daquele trabalho. Correto. É que assemelha-se a quem está nos ver, por exemplo, agora. Ele está a ver o podcast assim, a gente fuma, basta eu chamar esse microfone lixando, o veneno essa plasma lixando, o veneno uma câmera, eu fluir lá. Mas se você entrar no campo de ação, você vai perceber que isso é muito difícil. Não é fácil. Então, liderar é fácil quando você vê o outro a fazer. Mas quando é você vai ver os fights. Aqui vemos que o apóstolo Paulo estava a falar com o Timóteo para ele despertar o dom de Deus que está nele. Reavivar. Despertar, reavivar. Não morrer esse dom. Não morrer esse esse dom. dom. Alguma coisa, faça a manutenção disso. Ok. Aqui diz que o apóstolo Paulo disse para ele despertar o dom de Deus que estava em Timóteo. Correto. Porque o Timóteo já era escolhido, já era chamado por Deus. Correto. Os pastores têm o poder de chamar uma pessoa, de ungir uma pessoa que não é chamada. Nada. Como é que vai ungir alguém que não foi chamado? Se até para nós te ungirmos, Deus tem que nos dizer para te ungir. Quando foi para substituir Judas Iscariotes, os apóstolos primeiro oraram. Tinham pessoas ali capacitadas, atenção, capacitadas para pregar o evangelho. Mas não estavam qualificadas. You don't get the point. Sim. A cabra e coziza. Estavam capacitadas para pregar, mas não estavam qualificadas para substituir Judas. You don't get this. Há pessoas capacitadas, mas não qualificadas. Yes. Então, a qualificação. Por isso, Paulo vai dizer assim: procure a aprovação de Deus. Nada nós fazemos sem a aprovação de Deus. Eles tiveram que orar, está a ver esse nível? São pessoas que carregam o Espírito Santo. Eles poderiam dizer: você entra aqui. Você entra aqui. Nas coisas de Deus não funciona costas quentes. Exatamente. Eu não vou te pôr tu a servir na igreja porque você é meu puto. Exatamente. Porque você é do place. Você pode ser do place, mas é um gajo pirata. Fazer um fantoche. Há de desorganizar a obra de Deus porque eu coloquei-te lá, porque você está próximo de mim. Então, na igreja, na church, não há costas quentes, querido. Então, eles oraram e o Espírito Santo falou. Depois foram ungir. Primeiro oramos e Deus indica a pessoa que deve ser ungida. Sabe por quê? Porque para a liderança, Deus usa o coração. Pessoas qualificadas são pessoas que têm coração disponível para se inclinar a obedecer a Deus. Por isso você vai ver alguma coisa interessante. Deus não trabalha com dom. Deus trabalha com lealidade. Deus não trabalha com dom. Trabalha. Você pode ter dom muito mau, ser muito mau, mas ser um simples crente na igreja. E você ser muito leal. E Deus te colocar como líder na igreja daquele que tem um gajo que carrega muitos dons.
Estás a perceber o mistério? sim. Deus trabalha assim. Deus trabalha com pessoas leais. Ok. Aqui percebemos que Paulo ungiu a Timóteo. Timóteo começou a servir a Deus Correto. porque foi ungido pelo apóstolo Paulo. Correto. O que o apóstolo tem a dizer dos pastores que estão a abrir igreja nos dias de hoje, mas não chegaram a ser ungidos por nenhum outro pastor? De repente acordou. Eu posso dizer, será que a pessoa de repente acordou e foi abrir igreja? Essa é a primeira questão. Depois vem a segunda questão. Olha, existem aqui 2 pontos que nós podemos encontrar. Um dos pontos que nós podemos encontrar na igreja, aliás, na Bíblia. Há homens de Deus que foram levantados mesmo pelo próprio Deus, receberam uma visitação divina. Sim. Mas com o andar do tempo, essa pessoa vai ter que se submeter a uma voz. Quando Paulo ia a caminho de Damasco, cumprir com uma missão, Jesus apareceu a Paulo. Entendes? Mas Jesus deu uma mensagem para Paulo. Entra na banda X, vais encontrar alguém chamado Ananias. Essa pessoa vai impor as mãos sobre você. Está a entender? Jesus, quando Gabriel veio falar com Maria, profetizou alguma coisa. Jesus seria isso, mais aquilo. Mas para Jesus começar a operar, Jesus tinha que ir se submeter a quem? João Batista. João Batista. Correto. Sim. Mas a minha pergunta é, Jesus Cristo nasceu homem de Deus ou não? Nasceu um homem de Deus. Operou em alguns momentos ou não? Operou. Correto. Mas há uma dimensão em que você tem que ser ungido. A unção, quando desce sobre você, é a qualificação. A unção desce para te separar para uma determinada atividade. Estás a entender? Veja só uma coisa interessante. Antes de Jesus Cristo ser batizado por Batista, demônios não apareceram a ele. Sim. Estás a perceber o mistério? Mas quando foi ativado o ministério nas águas, a Bíblia diz que o Espírito Santo, you get the point? O Espírito Santo desceu sobre Jesus Cristo. Aí foi o problema já. Demônios começaram a se levantar contra ele. De forma extraordinária. Está a entender? Sim. Então, nós precisamos de alguém para nos ungir. Então, o pastor está a afirmar que ninguém pode se auto-ungir. Precisa de outra pessoa para Correto. ungir. Na minha Certo. concepção, eu defendo assim, eu entendo assim. Que eu sei que alguém vai me conotar aqui. Está a Sim. entender? Yeah. Sim, Na porque minha percepção. Sabemos que existem pastores que acordaram... É que desde os tempos remotos, desde o Velho Testamento, Deus ungiu. Sim. Separou, ungiu, preparou para uma determinada tarefa, para um determinado trabalho. Você entende? Sim. Porque é uma missão que estamos a ser atribuída, estamos a ser dada por Deus. Então ele unge os seus para que haja um reconhecimento na atmosfera celestial. Você sabe que podem te conhecer na terra, no espírito, e não te conhecer? Ei. Há pastores Eu sei que tem muitos na igreja que não são conhecidos no espírito. Yes. Tem muitos igrejas que não Jesus conhecidos do espírito. Christ, oh my God. Há pessoas que são reconhecidas por Deus como diáconos, mas são conhecidas pelas pessoas como líder de igreja. Entende esse mistério? Sim, sim. A Bíblia diz assim, Jesus está dizendo assim, vocês chegará um time que vão dizer, mestre, nós expulsamos, nós jobamos. Quando vocês estavam a expulsar demônios, quem estava a checar aquele vosso job era o people. Mas eu não vos reconheci, vocês não estão na minha agenda. Há um people que não está na agenda de Deus. Estás a entender? Há demônios que quando olham para certos gajos, não está a ver líder de church, está a ver um elemento qualquer. Está a ver um elemento qualquer. Há um gajo que está por aí que você acha que demônios não conhecem a espiritualidade? Demônios sabem quem é quem no mundo do espírito. Por isso, demônios não estão preocupados em você. Você, quando você é um gajo rebelde, vai abrir igreja, não está preocupado contigo, porque você está a agir de acordo com a atmosfera dele. Qual foi a primeira entidade a se rebelar? Por causa de liderança. Lúcifer. Quis ocupar o lugar de Deus, quis comandar. Ou, na verdade, não aceitou ser liderado. Pegou a terça parte e desceu.
Então, a maior parte desses jovens que foram abrir igreja não gostam de ouvir os outros. Por isso, a maior parte das pessoas que têm paternidade espiritual fora, não porque é mau isso, são pessoas que não gostam de se submeter, não gostam de puxão de orelhas, não gostam de ouvir aqui você falou, aqui você está errado, quer fazer e desfazer. Por isso nós encontramos jovens, estão a abrir igreja, não são casados, estão a liderar church, não são casados, estás a entender? Sim. Estão a trocar de damas toda hora, está a entender? Sim. Mas é líder de church, estás a perceber? Porque não há disciplina ali. Quem vai lhe repreender? Quem vai dizer que ele está errado? Jovens de hoje, a maioria das vezes, estão ali numa igreja, há problema com o pastor, saiu, foi abrir a igreja dele. É isso. Está a gerir grupo de louvor, está a gerir garotas na igreja. Yeah. Sabe, é muito difícil, eu sei, estar debaixo de uma liderança. É muito difícil, mas não é impossível. Às vezes o teu líder vai falar coisas contra a tua vontade, mas às vezes ele não está a falar algo que está a sair do coração dele. É algo que Deus lhe mostrou para o teu futuro. Há jovens que hoje falharam porque rejeitaram a instrução dos seus pais no passado. Você entende? Sim. Há jovens hoje que estão arrependidos. Outros pensam em voltar para os seus pais, mas não tem como, porque quando os pais queriam organizar a vida deles, fecharam as portas. E hoje quem está a fechar as portas são os seus pais. Você entende? Yeah. Muito forte, verdade. Yeah. O problema de nós jovens é que há esse Júlio com Mandiwa. Nós não queremos ser liderados. Na menina todo, na menina baixo pouco, na menina profeta. Não é problema isso. O problema é como você faz. Indo um pouco na história do apóstolo Charles, eu sei que o apóstolo Charles estava na igreja do pastor Wiseman em Roga, certo? Está. Yeah. Mas saiu de lá para ir abrir uma célula. Não saí de lá, estou lá. Não, mas abriu uma célula. Célula é ramificação da igreja, é a mesma igreja. Sim, era ramificação. Yeah. Eu para operar lá, dependo dele. Para fazer alguma coisa, dependo dele. Tem que ter a vale dele. Tá entender? Se eu quero convidar alguém, eu tenho que dizer, profeta, eu vou, porque há protocolo lá onde eu estou. Você na tua casa de meter teu amigo sem falar para teu pai que você vai trazer teu amigo. Nada. É desrespeito para o teu pai isso. Há de Exatamente. dar festa na tua casa sem dizer teu pai. Exatamente. Então nós falamos aí, porque a casa do meu cota tem que fazer coisa da minha... Tá a entender? Yeah. Entendes? Sim, Yeah. sim, Em sim, casa do teu pai, não é na tua casa. Tá a entender? Sim. Igreja Monte de Oração tem um líder. Que é o Wise Man em Roga. Nós somos liderados só. Ok. Se ele entender amanhã, de repente acordar, dizer, bro, sai daí da Zona Verde, volta aqui, vou trazer alguém aí para videobar. Eu não posso levar. Ei, mas eu é que organizei essas cenas. Não funciona isso. Porque está debaixo da Correto. liderança Yeah. do pastor Wiseman em Roga. Teu pai mandar xirinza, se quiser te tirar do quarto onde você está a dormir hoje, ele tipo fora. Você não vai murmurar. Mas Se teu pai dizer aqui 17 horas que tem que chegar em casa, você não vai murmurar. Não pega isso, você não vai murmurar. Se você não está na tua casa. E esse assunto da liderança é um assunto que acontece em vários lugares. É isso. Nós sabemos que nós somos o corpo de Cristo. E tem uma parte da Bíblia, em Coríntios, que diz que não há membro mais importante que o outro. Correto. Somos todos do mesmo corpo. Porque Não pode- os membros complementam uns aos outros. Exatamente. Só que tem pessoas que não querem ser perna, não querem ser rim, querem ser olhos, querem estar na cabeça, querem ser principais. É esse o problema de não aceitar ser liderado. Para você ser liderado, tem que aceitar ouvir os mais velhos. Há coisas que você não sabe que teu pai viveu e não vai te dizer. E no conselho que você vai receber do teu pai, ele vai falar de acordo com aquilo que ele viveu, para você não poder experimentar as mesmas falhas, os mesmos erros que ele experimentou. Teu pai é empresário, por exemplo. Achas que teu pai, quando tiver a te aconselhar, há de te dar um conselho no sentido de você passar pelas mesmas falhas ou erros que ele passou, dificuldades que ele passou? Não. Ele vai te dar um conselho
mas que aquele conselho vai fazer entender você que ele um dia feitou para chegar onde ele está. Mas vai facilitar teu avanço. Por isso parece que para nós, filhos espirituais, somos mais pesados que os nossos pais. Porque o nosso pai nunca nos aconselha ou nunca nos dá da forma que ele carregou. Ele sempre facilita. Ele só nos dá soluções. Faça isso, vai dar certo aqui. Faça isso. Por isso, para nós parece ser fácil. Por isso é muito fácil você na igreja fluir, pregar, fluir. Mas é difícil você fluir na mesma proporção ou dimensão onde você foi mandado para pregar, na célula. Sim. Sim. E também tem uma coisa que é muito, mas muito importante mesmo. Uma questão. Apóstolo, nós sabemos hoje que a busca por cargos maiores é que causa a separação de pessoas, separação de igrejas, que causa mesmo guerras entre pessoas. Qual é que é a solução para o jovem? Um conselho para o jovem? O que ele tem que fazer? Poder te dá facilidades. Você entende? Sim. A maior parte das pessoas que lutam pelo poder, querem sentar em algum lugar, na verdade eles estão à busca das facilidades que aquele poder pode proporcionar. Você vê, os deputados lutam para estar ali, não querem jobar. Já viste, quando vão para a Assembleia estão a enferrar. Sim. Acontece muito. Mas é a facilidade. Só dele estar sentado ali já tem uns 3 paus de borla. Não paga combustível, não paga casa, não paga cesta básica, tem isenção quando importa a viatura. Ele luta para estar ali, mas não é para jobar. Então, a maior parte das pessoas que lutam pelo poder não tem esse espírito de liderança. Quando você é uma pessoa que tem espírito de liderança, não é você que luta pela posição, é Deus que te coloca na posição. Davi não lutou para estar no trono, nem estava busy Davi. Davi estava preocupado em pastar cabritos dele, ovelha, não se passava na cabeça de Davi que um dia seria rei. Estás a entender? Mas Deus foi visitar aquele mesmo que não está busy. Então, muitas vezes, Deus levanta aquele que menos esperamos na igreja para sentar na cheia. Por isso é o mais invejado. Está a entender? E às vezes, aqueles que pensam que têm capacidades para liderar são essas pessoas que querem o poder para usufruir daquilo que o poder pode proporcionar. Sim, nós também temos muitos jovens que simplesmente não sabem qual é o seu chamado. Não consegue identificar, estão numa igreja, mas não sabe qual é o seu chamado. Qual é o conselho que dá para nós jovens para podermos identificar aquilo que é o nosso chamado? Isso é simples. Identificar chamado é simples. Qual é a tua inclinação em Deus? Você nunca, olha só, é difícil você descobrir teu chamado enquanto você não sabe quem você é. Tá vendo? Quando você não sabe quem você é, vai ser muito difícil descobrir as tuas habilidades. Estás a entender? Deus opera na vida de quem se conhece. Sabe por que Deus está a visitar Davi? Sabe por que Deus está a visitar Davi? Davi era um pastor de ovelhas, era um líder. E Davi colocava o coração nas ovelhas. Tanto é que Davi lutou com ursos, lutou com leões para fazer o quê? Defender as ovelhas. E quando você vai pegar na simbologia da igreja, Deus olha para a igreja como ovelhas. Então, se você não tem coração, você não tem coração para lutar pelas ovelhas, se você não tem coração para alimentar as ovelhas, dificilmente você vai ter capacidades para poder liderar um determinado lugar, um determinado povo. Por que Moçambique ou África sofre muito? É porque os líderes das nações não têm coração. Estão preocupados com eles.
não com os liderados. Então, liderar significa preocupar-se mais com os liderados do que com você mesmo. Jesus Cristo, quando nós olhamos para a pessoa de Jesus Cristo, está preocupado mais com quem? Está preocupado contigo. Jesus estava preocupado contigo. Estava preocupado comigo. A cruz era para ti, era para mim. Mas Jesus Cristo foi ficar no lugar de você, foi ficar no meu lugar. Sim, aquela chibatada, aquele chicote, tudo que Jesus Cristo sofreu era para nós. Por isso ele veio morrer em nosso lugar. Isso é liderança. Há pastas, por exemplo, ou há pessoas que estão a liderar uma igreja, mas não têm capacidade de sentar para aconselhar alguém. Toda hora, eu não tenho time. Ok. Está a entender? Sim. Agora, você está aí para quê? Então, liderar é uma grande responsabilidade. Ser líder não é ser chefe. Está vendo? Quando você é um chefe, você chega atrasado, pode chegar atrasado, mas quando você é líder, você influencia, você mostra como se faz, você ensina como se faz. Através da inspiração. Você inspira alguém a fazer, você inspira alguém a trabalhar. Entende? Você não manda alguém para fazer. Você inspira alguém a ter desejo de fazer. Eu quero estar naquele lugar, eu quero estar naquela dimensão, eu quero fazer aquilo, eu quero estar aqui. Agora, uma coisa muito interessante. Pode explicar sobre o perigo de alguém estar a liderar sem nenhum chamado? Tem pessoas que às vezes foram colocadas só lá, a pessoa porque o ex foi colocado lá para liderar, mas a pessoa não tem chamado de liderança. Em que forma? Na igreja? Estamos a falar agora no mundo, nos trabalhos, fora do ministério. Fora do ministério, o perigo de alguém liderar, em todos os aspectos, o perigo de alguém liderar é de destruir aquele lugar, em primeiro lugar, aquele lugar que ele foi colocado para liderar. Estás a ver? Os presidentes estão a liderar Moçambique. Estão a fazer o quê? Estão a prejudicar o quê? O país. Estão a prejudicar o país. Está a entender? Porque estão lá e desorganizar a atmosfera, porque escolheram-se entre eles. Por isso a Bíblia diz: feliz a nação cujo Senhor é Deus. Está a entender? São pessoas que foram levantadas para dirigir aquele lugar. Aí há prosperidade, há de haver prosperidade. Você vai fazer o quê? Vai mandar pessoas. Está a ver? Vamos ver, por exemplo, aquilo que o nosso presidente da República passado fazia. Insultou Arsênio Henriques, pessoas já verem, você não presta. Líder não faz aquilo. Está a entender? Então nós vimos que esse cara não tem espírito de liderança. Quero mandar só, quero mostrar que eu sou pesado, eu sou terrível. É aquele caso que você vê, um jovem está a gerir 10 pessoas na igreja, mas ele tem protocolo, tem um número de protocolos maiores que o número da igreja que ele está a liderar. Sim. Ali, É o boss. É o boss. Para depois ir parar aonde? Na paragem apanhar a chapa. Tá a ver? Você ainda é um elemento, pá. Ninguém quer te sequestrar aí. Tá a entender? Agora, na igreja, o perigo de liderar sem ser chamado, primeiro é a parte espiritual, porque demônios vão te torturar muito mal, porque você está a assumir um trabalho que não é teu. Liderar almas, irmão, é pesado. Cuidar de almas não é coisa de brincadeira. Temos que primeiro entender assuntos da espiritualidade. Estamos a lidar com entidades espirituais. Imagina te mandaram para Mafalala, por exemplo. Mas você não é um gajo escolhido, não foi chamado. Vai lá liderar um branch na Mafalala, mano, em meio daqueles drogados, ladrões. Há de ficar frustrado você. Porque você não foi chamado para estar ali, não foi chamado para fazer aquilo. Quando você é chamado para você fazer alguma coisa, há providência de Deus ali. E Deus prospera aquilo que você foi chamado para fazer. Porque a graça de Deus flui. Mas quando você não é chamado, você vai usar força. Você vai usar teu conhecimento, não vai usar graça. E está carata, vai ficar frustrado, vai desistir. Está a entender? Lembras quando o Corão queria liderar a força? Não foi chamado para exercer aquele trabalho. Teve um tempo que até é a Khan, né? Sim.
teve um tempo que a CAM, por causa também daquele espírito de querer liderar, trouxe maninho problemas para Josué. Tá entendendo? Prejudicou uma nação por causa de querer ser e não querer ser liderado. Tá entendendo? Aqui o fato não é querer, nós querermos, é Deus querer. É Deus querer. Eu que estou aqui, estou a falar contigo aqui, nunca não passou da minha cabeça eu ser pasta, mano. Yeah. Nunca passou da sua cabeça? Não. Eu, para mim, terminaria lá mesmo, nas surumas, nas curtições, nas beers. Yeah. Desculpa um pouco sair do nosso tema, mas eu quero saber sobre a história do apóstolo. Acho que é uma história muito interessante mesmo. Está a falar aí das beers. Minha história é um livro, não há time para falar. Não, pode resumir um pouquinho só para os jovens. É um livro. É porque temos muitos jovens nessa situação que acham que já não há todas outra as coisas piores que você imagina que há no mundo, eu já experimentei, já fiz. Roubar, prostituir-se, fumar, se drogar, lutar, se picar com faca, tudo isso aí que você imagina. Já estive lá. Temos muitos jovens já passaram pela mesma coisa hoje, que acham que já não há nenhuma solução. Eu sou a prova disso, eu sou testemunho. Eu sozinho sou uma pregação. Meu testemunho é uma pregação para converter alguém. Só dizer pelo que o apóstolo passou. Contar a minha história, só onde eu passei, o que eu fiz, só. Você pode começar a perder vontade de beber. Tá, ué, só para ouvir a história. Já bebi tudo que você imagina. Já sentei na mesa like this para cheirar a cocaína. Tudo aquilo que você imagina. Você olha para cá. Mas falar lá, Goa me conhece, Goa. Vão assistir a que não me deixem mentir. Tenho amigos até hoje que estão lá. Tá bom. O que o apóstolo faz para ganhar esses bradas aí? O apóstolo já foi ganho, graças a Deus, já está no ministério. O que o apóstolo faz para ganhar esse pessoal aí também? Imagina, você está com fome, né? Está muito esfomeado. E quando encontra comigo, mostra que não está esfomeado. Como é que eu vou dar de comer? Ok. Sim. Não se ajuda quem não quer ser ajudado. Primeiro, você tem que estar na posição de disponibilizar-se para ser ajudados. Enquanto os meus amigos não se disponibilizarem, por mais que eu fale, não vão mudar. Para você mudar, Matos, você precisa querer mudar. Aí vamos te ajudar. Para você querer deixar de roubar, para você para você deixar de roubar, precisa querer primeiro. Mas tem pessoas que não veem, que estão perdidas ainda. Temos que deixar as pessoas descobrirem. Temos que deixar as pessoas descobrirem que estão perdidas. Porque é assim. Para alguém que sentou comigo, enrolou suruma comigo, cheirou cocaína comigo. É isso, sim. E até hoje, quando falam comigo, como é que é, Bruna? Boa, nice, como é que tá? É difícil essa pessoa submeter-se. É difícil dizer que o Charles vai me ajudar. Charles não vai me ajudar. Charles. Há alguns que pouco a pouco, alguns já estão a começar a ir para a igreja. Mas é difícil, não é tarefa fácil. É fácil alguém que não me conhece, eu dar o testemunho, mostrar, pai, assim, caminho é esse aí é fácil mudar. Ajudá-lo, aliás. Pior as pessoas que nós, como dizia, tem amigos que estavam consigo, já não ouvem. Tipo, esse cara aqui estava conosco aqui mesmo. Olha, as pessoas já não ouvem. Eu lembro que eu vivia em Chimoio 5 anos. Houve um ano que eu voltei para Chimoio e era o terceiro ano após a minha conversão. Sabe o que os meus amigos disseram? Disseram, nós conhecemos muitas pessoas que entraram na igreja. É um time, só você há de sair disso. Disseram isso? Então, como é que você vai pregar para essas pessoas? Essas pessoas não estão à espera de ouvir gospel, estão à espera de ver você cair. Então, depois de um tempo, eles começaram a falar, esse cara está a levar a sério. Esse cara já está a pregar, esse cara está a liderar a igreja. Entende? Por exemplo, eu não oro para ti quando você não pede oração. O apóstolo ora para quem pede oração. Sim. Ajuda quem pede ajuda. Correto. É assim como funcionam as coisas.
Mesmo Deus. Acha que Deus não vê os ladrões que estão aí por aí? Não vê os assassinos, os burlas que andam por aí? E a mesma Bíblia está a dizer que Deus é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo. Acha que Deus não está a ver? Quando estão a vir roubar na tua casa, acha que Deus não está a ver? Por que Deus não aparece e dizer aquele cara de Chicago Iva? Poderia ser simples assim. Ou não é verdade? Sim. Deus podia entrar numa falala ali, dizer pessoal ali. Mas Deus nos deu livre-arbítrio. Cada um é responsável pelos seus atos. Yeah. Entende? Sim, Yeah. Cada um colhe o que planta. O que planta, sim. Yeah. Achas que Deus não falou conosco através dos nossos pais? Teu pai não te dá conselhos, tu? E quando você rompe isso, sabe fazer o quê? O primeiro profeta da nossa vida são os nossos pais. Os pais, sim. Yeah. Deus fala com todos nós através do nosso pai, através da nossa mãe. Deus começa a falar lá em casa, lá. Mesmo teu pai sendo goofy, às vezes vai dizer teu pai, filho, não entra nessa onda, mano. Eu estou a sofrer por causa disso. Não entra, você, ignora. Filho, vai para a escola, você ignora. Filho, não tenha 2 damas, você ignora. Mas papai tem 2 damas. Mas papai fuma, por que fuma? Mas também quer experimentar essa vibe. E você entra na cofa. Mas Deus já falou contigo. Em algum momento da vida, Deus falou contigo. Agora estás na escola. Sim. É na faculdade. Escola. 12ª. Está na school. Sim. Se você abandona a school, quem é culpado? Sou eu mesmo. Não são os cotas. Quem te pôs na escola? Os cotas. É isso. Apóstolo pode deixar uma mensagem Cada um tem parte dele. para os jovens. Uma mensagem para os jovens que estão aí. Eu estou a orar para o tempo do podcast se alastrar, né? Pelo menos umas 2 horas. 1 hora é muito pouco, mano. Que Deus abençoe todos os jovens e que aprendam a ouvir o conselho dos seus pais. Eu sou um jovem que falhou muito na vida por causa de não ouvir meu pai. Eu brinquei, fui expulso da escola, vivi nas drogas, vivi na rua por um bom tempo por causa de não querer ouvir o conselho do meu pai. Meu pai sempre disse estude, e eu neguei de estudar. Meu pai sempre disse organiza-te, eu neguei de me organizar, e perdi muito por causa de não dar ouvido ao meu pai. E quando eu estava no mundo, nas minhas falhas, todas elas eu culpava meu pai. Quando a minha vida não dava certo, a culpa era de meu pai. Quando não tivesse isso, a culpa era de meu pai. Mas no dia que eu conheci Jesus Cristo e me converti, pedi perdão ao meu pai. Porque fui perceber que ele tinha razão em todo esse tempo, eu que estava errado. Até hoje, quando eu falo com meu pai, eu peço perdão por eu ter falho, por não ter lhe ouvido. E eu louvo a Deus porque Deus não tirou a vida do meu pai antes de eu conhecer a Jesus e mudar a minha vida. E meu pai hoje é um pai muito orgulhoso pelo filho. Por ver a mudança do seu filho. Yes. Então o conselho que eu daria a si, ouça os teus pais e lute para fazer acima daquilo que os teus pais não fizeram por ti, para você poder fazer para a geração que vem através de você. Uau. Apóstolo, uma nossa nova rubrica, top 5 dos pastores que estão a trabalhar atualmente, de verdade. Estão a trabalhar. Isso é complicado, né? É muito complicado porque cada pastor tem uma linhagem, não é? Talvez eu vou falar e vão se sentir alguns feridos, não é? Mas são pessoas que eu aprecio, atenção. É isso. Top 5. Em primeiro lugar, Wise Man in Roga. Em primeiro lugar, Wise Man in Roga. Em segundo lugar, Charles in Roga. Espírito, eu sou mau, estou a jobar terrivelmente, mano. Estou a jobar terrivelmente. Em terceiro lugar, é um amigo, por sinal, o Apóstolo Fumo. Tem uma visão poderosa. O Apóstolo Fumo é esse jovem que você está a ver aqui. Está a trabalhar, mano. Falei quantas pessoas? Falou 3 até agora. Falei 3. Sim. Quarto lugar, é um homem também que respeito bastante.
é o profeta Joel de Banga. Ih, Profeta Joel de Banga, sim. Yes, I Profeta de Banga. respect that man. Depois, quinto lugar, né? Mas vou falar mais dois. Não, a ideia é top 5. Aí 5. já, se faltam mais 2, é só ver quem fica no 5, para fechar. Ok. Eu vou falar de um portal. É a Evangelista Luís Maposse. Sim. É um portal. Nem poderia estar nesse top 5. Não está em condições de estar aqui. Não está em condições. Não está em condições, porque os que mencionei não estão em condições de estar ao lado dele. Esse é um portal. Mas como tem que falar, tem que falar. Você não vai falar de Evangelho em Moçambique e descartar aquele senhor. É impossível. É impossível. É impossível. É Não uma porque pessoa os chave. outros não estão a trabalhar, mas são pessoas que eu admiro. Tem mais, poderia mencionar aqui o pastor Dércio Matin, poderia mencionar aqui o apóstolo Danny Timani. São pessoas que eu gosto muito, aprecio bastante. O trabalho que eles fazem, não é? Como homens de Deus e como pessoas lá no... Eu acho que para mim 10 não chegam. 10 não chegam? 10 não chegam. Os que eu admiro, atenção, não é guerra aqui. Sim, exatamente, é isso. Não chegam. Que eu rendo, atenção, que você... olha, são pessoas que eu tirei alguma coisa deles. E tiro alguma coisa deles até hoje. Wise Man, poderia mencionar o Wise Man de 1 a 10. Depois começava lá. Porque se estou aqui agora, tudo isso aqui é por causa daquele senhor. Né? Está em primeiro lugar. Então, o resto é o que você ouviu. Muito forte. Muito obrigado, apóstolo Charles Roga, por ter aceito o nosso convite. Espero que uma honra para nós. Não seja a última vez, mas que seja a primeira de muitas vezes. Fico feliz por ver os pastores, os apóstolos a apoiarem essa visão para buscar os nossos caros jovens que nos assistem. Pode despedir-se dos nossos jovens, mandar um abraço. Yes. Tudo mudou cá deste lado. Quando eu conheci a verdade, fui revelado. Mistérios que no meu passado julgava falsos. Tudo mudou cá deste lado. Quando eu conheci a verdade, fui libertado do mundo da ignorância onde vivi quando era escravo. Hoje eu estou livre, isso é um fato. Já estou crucificado com Cristo. Minha vida é devota e por essa é uma música já. Tenho música, sou um rapper. Tem música? Ei, não sabia. Pode anunciar. Os jovens não sabem. Não, é só visitar meu canal no YouTube, Charles Roga, onde apanhar as músicas lá. Músicas pesadas, terríveis. Jovens, vamos lá escutar músicas construtivas. Atenção, sou um dos melhores rappers gospel em Moçambique. Só não promovo as músicas. Sou muito mau. Mas por que não promove? Por que não promove? Deus vai promover. Muito nice. Jovens... Há pessoas que já... Quem me segue tem minhas músicas. Quem segue, ok. Jovens, muito obrigado por ter assistido mais um episódio do Chosen Generation Podcast. E não se esqueçam da nossa missão de sempre, buscar almas para Cristo. Esse foi mais um episódio do Chosen Generation Podcast. Obrigado, Nikensile. Valeu! Yes. Sup?